Então, pessoal, boa noite para vocês. Vocês estão aí no terceiro dia de aula, né? Como a gente havia combinado, essa primeira semana é uma semana inicial, em que a ideia é que vocês conheçam os professores de vocês, que os professores conheçam um pouco sobre vocês, sobre o que vocês sabem, sobre o que vocês desejam aprender, têm interesse, para que a gente possa ir alinhando tudo isso e para que o ano seja um ano bastante produtivo para vocês, né? Então, é muito importante as contribuições de vocês, né? É essencial aí para que a gente consiga conduzir o processo de modo que seja dentro da expectativa e das necessidades de vocês. Então, o Léo vai ter aula com vocês agora. O Léo dá aula de biologia, né? O ano passado vocês tiveram física com a Bia, não é isso? E esse ano vocês vão ter, então, biologia com o Léo. Então, é outra matéria agora, da mesma área lá, mas outra matéria, outra abordagem. Inclusive, corre o risco aí de vocês, junto com o Léo, conseguir aí arrumar um esquema para a gente poder vacinar e tudo mais, porque a biologia é a área do poder, né? Essa área aí que está no poder agora de descobrir aí essas soluções para a gente voltar à vida, né? Deixo vocês com o Léo agora. Às 20 horas eu volto, aí a gente encerra a aula do Léo. Então tá, boa aula para vocês. Como eu fiz aí nos outros dias, eu vou ficar aqui de câmera fechada, microfone fechado, para o Léo ficar à vontade, para vocês ficarem à vontade. Você sabe, senão eu falo a aula inteira, né? Você já me conhece. Então vou fechar aqui e volto só no finalzinho, tá bom? Boa aula para vocês. Obrigada, Renata. Então, gente, boa noite a todos novamente. Então, meu nome é Leonardo. Eu já sou formado em Ciências Biológicas. Atualmente, eu tenho continuidade de estudos, numa outra formação, né? E eu já estou na rede há um bom tempo. E eu peguei, então, desde a parte presencial, como dessa parte assíncrona, né, por videochamadas, ensino remoto emergencial. E no ano passado, eu não tive um contato tão próximo com os alunos como eu gostaria, né? Porque as aulas que eu dei foram todas via WhatsApp. Só assim, mais ou menos, na metade do segundo semestre, que a gente adotou umas outras aulas por videochamada. Então, estou bastante animado aí para a gente começar a fazer todas essas aulas assim, por videochamada e tudo mais. Eu sou alguém que gosta bastante de explorar tipo, atividades diferentes, participação de todos. Isso até é uma coisa que a gente não pode cobrar a presença, né? Porque a gente sabe das dificuldades, né? Trabalho, às vezes algum parente doente, alguma coisa relacionada, mas na medida do possível, né, é necessário que todos participem assim, das aulas, porque nessas aulas eu vou desenvolver diversas atividades, experimentos, é horário de vocês tirarem dúvidas comigo, e até os instrumentos de avaliação mesmo da disciplina durante o ano, né, não vai centrar tanto na frequência, né, ensina a resolução das atividades, né, que vai estar lá no Google Sala de Aula para vocês, como também a participação na sala, né, aqui nesse ambiente virtual. Hoje mesmo, eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente por causa dos outros professores, perguntando um por um, durante a semana e tudo mais. Eu vou deixar vocês livres, eu vou fazer várias perguntas, e como a sala está bem cheia, né, ainda bem que veio todo mundo em peso aqui, eu quero que vocês participem, respondam, e não tem certo ou errado, eu peço, né, para que todos respeitem, né, a opinião dos colegas, que vocês se sintam à vontade de responderem aqui, não tem um problema, por exemplo, vergonha, timidez, às vezes achar que vocês vão falar, vai ser criticado por algum outro aluno. Então, eu quero uma coisa bem fluida, assim, e bem dinâmica. Bom, a primeira atividade que eu queria desenvolver com vocês, eu precisava justamente do chat, que eu vou postar um link aqui. O primeiro link vai ser o link do site que eu quero que vocês acessem. Não acessem ainda, eu vou postar primeiro, porque tem um PIN específico. Essa atividade eu não vou cobrar que todos participem, né? Até mesmo pela dificuldade de alguns não ter tanta familiaridade, né, com meios digitais e tudo mais. Eu peço para que não mandem mensagem agora no chat, porque eu estou justamente mandando o link, senão vai sobrepor. Esse é o link que eu quero que vocês acessem. E, para começar, é gerado um PIN, que eu vou colocar para vocês aqui. Quem se sentir confortável, souber mexer, né, com as ferramentas, eu peço para que participe da atividade. O restante pode ir acompanhando. Aí depois eu posso ir perguntando um pouco mais para vocês que não conseguiu participar. É uma nuvem de palavras. Alguém aqui já ouviu falar sobre nuvem de palavras? Tá. Já? Eu já. Uhum. Aqui a gente vai usar um aplicativo e eu vou colocar uma ideia central, que é biologia. E eu quero que vocês definam em uma palavra o que é biologia para vocês. Uma palavra.
E eu peço que vocês respondam somente uma vez. Eu vou compartilhar na tela com vocês, que é aí que a magia acontece. Porque vai estar biologia. Vocês colocam uma palavra, por exemplo, uma coisa nada a ver. Cadeira. Para você, biologia significa cadeira. Você vai lá e escreve. A cadeira, então, vai aparecer na tela. Aí, à medida que os outros vão colocando, as outras respostas vão aparecendo na tela. Se mais alguém colocar cadeira, essa palavra ganha um destaque. E no final, as palavras que ganharem maior destaque assim, vão estar sobrepostas na tela assim, em maior quantidade. A gente vai conseguir ter aquela ambientação assim, de uma palavra específica assim, que poderia conceituar, né, a biologia. Então, o link é esse que está lá no chat. Vocês copiam o PIN, que é esse 1911-205. Vocês vão chegar nesta tela aqui. Vocês estão conseguindo chegar no meu compartilhamento? Vou tentar. Eu consegui entrar. Conseguiu? Ó, conseguem enxergar minha tela? Aqui, ó, EduPulses. Sim, pra mim tá aparecendo. Então, em cima tem uma mensagem escrita informe o PIN. Vocês vão digitar, então, 1911-205 e vão clicar em OK. Eu não Vocês vão consigo entrar. fazer isso. Não tem problema, depois a gente discute, então. Quem conseguir seria legal assim, participar. Quem não, a gente discute depois. Escreva uma palavra que defina biologia para vocês. Vocês simplesmente vão escrever e colocar enviar. É justamente um teste que eu quero fazer, se eu consigo aplicar esse tipo de atividades nas outras aulas com vocês. Então, essa aula é uma aula experimental, não se esquentam com isso, a gente vai mais focar na discussão e não na coisa em si. Então, consegui enviar já. Aí, ó, algumas pessoas já estão escrevendo. Vocês estão conseguindo ver na tela? Biologia era a palavra central. Agora nós temos aqui já escrito anatomia, moléculas, biólogo, vida, e essas palavras, sim, vão aparecendo na tela. À medida que uma outra palavra se repetir, ela vai ganhando destaque. Caso as palavras não se repitam, elas simplesmente vão tomando conta da tela. A gente teve 13 participantes até agora, ó. Animais, ó, a vida ganhou já um destaque maior. Vida tá ganhando. Vida tá ganhando. Olha que bacana, professor. Não é? Vou dar mais um minutinho para vocês escreverem, quem ainda não conseguiu, e no final a gente vai fazer uma pequena discussãozinha. Então, pessoal, vou interromper a atividade, então agora nós vamos discutir. Analisando a tela aqui, ó, que eu estou compartilhando com vocês. Eu comecei com biologia como a palavra central, e pedi para que vocês colocassem uma palavra que definiria biologia para vocês. Nós vimos aqui essas diversas palavras aqui diferentes. Alguém aqui concorda que tem alguma palavra que não tem nada a ver com biologia? Que foi colocada uma palavra aqui totalmente por fora, assim, que não tem relação nenhuma com a disciplina? Eu acho que todas estão ligadas à biologia, sim. Eu nunca estudei biologia, não, mas pelas palavras que estão aqui, eu acho que, um pouco que eu entendo, as palavras estão corretas, assim, todas elas têm um pouquinho a ver, sim. Ok. Alguém aqui quer acrescentar uma palavra a mais que não conseguiu colocar no aplicativo? Então, gente, de certa forma, todas essas palavras aqui se relacionam mesmo com a biologia de algum... Eu já fiz essa atividade contando que a palavra que mais seria escrita seria vida. Por quê? Se a gente for analisar a palavra biologia, ela vem do grego lá, né? Duas palavrinhas assim, bios, que quer dizer biologia, vida, e logos, que quer dizer estudo. Então, juntando as duas palavras, é o estudo da vida. Só que hoje, a gente não para nessa explicação muito simples assim, é o estudo da vida. Nós podemos utilizar o conceito de biologia para estudar a vida, os seres vivos, estudar as características dos seres vivos, quais são suas origens, as suas interações com os outros seres, com o ambiente ao seu redor. Nós temos nos preocupado em estudar também recentemente como as ações humanas interferem, né, no meio ambiente, como eles impactam o planeta, como eles causam, o que a extinção de espécies causa, o que a poluição da água causa. Isso tudo é o estudo da biologia. Agora, então, vocês me falam que vida é a palavra que mais define biologia, assim, para vocês. Assim. Então, eu faço uma segunda pergunta para vocês. O que é vida? Vocês podem responder da forma que vocês acham que é o mais adequado. Não precisa ficar preso de uma maneira biológica. Se você acredita de alguma outra forma, aprendeu de alguma outra forma a vida, você me fale aqui.
que para você é vida? E eu vou fazer uma Vai anotação escrever? com vocês. Não, eu vou anotar aqui, eu vou compartilhar de novo na tela e nós vamos fazer algumas anotações aqui. Agora eu coloquei outra tela, que é o que é vida. Eu vou aqui pontuando agora o que vocês me falarem. Pode ser qualquer coisa. O que para vocês não? O que é vida? Existência. Existência. O que mais? Vida pra mim é tudo que consome oxigênio, né? Tudo que consome oxigênio. Vida é saúde. Amém. Ó, vocês estão vendo como que, às vezes, você falando uma determinada palavra, você não conceitua a vida, você meio que está descrevendo a vida. Ao você me falar, por exemplo, que vida é saúde, você está descrevendo vida, você não está me dando um conceito. Ao você falar existência, você está me dando também uma condição de existir. Você não me dá. Agora, por exemplo, tudo que consome oxigênio, não sei se está certo, mas é algo que pode vir a ser um conceito de vida. Energia. Energia. Mais alguém? Mais palavras, por favor? Pessoas. Pessoas. Será que vida está restrito somente a pessoas? Se eu falar, por exemplo, animais. Vivo é vida, né? Plantas. Tem vidas, né? Plantas, professor. O que é vida é vida, né? Aquela outra eu errei, saúde, que eu falei? Não, eu falei que você não me deu um conceito. Você me deu tá. Uma condição. Vida para você tá. é saúde, mas não é um conceito de vida. É uma condição. Você tem Ecossistema. saúde, você tem vida, mas vida não é saúde. É Entendi. Valeu, obrigado. Ecossistema. Sistema. O que mais temos aí como palavras? Crescimento. Crescimento. Professor, existência, aí no caso, seria o quê? Então, parece mais uma condição, né? Condição de existir do que você conceituar realmente vida. Você está dando uma condição para aquela vida, né? É preciso que ela tenha uma existência, mas você não está conceituando o que ela é, na verdade. Ah, tá. Professor, evolução. Evolução, é legal. Conjunto de hábitos. Conjunto de hábitos. O que mais? Crescimento, professor. O quê? Não entendi? Crescimento. Crescimento. Crescimento já colocou. Já foi. Respiração, Leonardo? Respiração. Ok, vamos colocar aqui mais uma palavrinha aqui. Fecundação. Fecundação. Na verdade, a fecundação é antes, né, professor? Assim, a fecundação ocorre antes para que Oxigênio. oxigênio. Organismos. Reprodução. Reprodução. Mais alguma palavra? Organismos. Genética. Genética a gente utiliza para tentar explicar a vida, estudar material genético, DNA, essas outras coisas. Mas será que é um conceito de vida? Eu estou perguntando, gente, um conceito de vida. E não suas áreas de estudo, condições e tudo mais. Natureza. Natureza. Natureza eu falei, hein, professor. Nome, desculpa. Tá. Trabalho. O que você quer dizer com trabalho? Mas, professor, acho que... Você colocar trabalho, você... Trabalho também é vida também, a gente trabalha para fazer filho. Mas será que Ok, quando a gente fala de obrigado. vida, a gente está falando somente sobre os seres humanos ou a gente está tendo toda uma ampliação, assim? Um global, né? Toda Um palavra. global, assim, e tudo mais. Isso, acho que falo isso, geral. Né? Eu falo nesse caso geral. Tipo um ciclo de existência. Ciclo, então.
Isso, certinho. Então tá. Aqui nós temos várias palavras que vocês colocaram aqui. Existência, trabalho, tudo que consome oxigênio, energia, saúde, pessoas, animais, plantas, ecossistema, crescimento, evolução, conjunto de hábitos, respiração, ciclo, nascer, fecundação, oxigênio, reprodução, organismo, genética e natureza. Aí, levando em consideração todas essas palavras aqui, eu faço uma outra pergunta para vocês. Vamos supor que vocês têm que explicar a vida para uma pessoa de fora aqui dessa aula. E vocês tivessem que escolher, dentre todas essas palavras aqui, apenas uma que você tomaria como o melhor exemplo para explicar a vida para essa pessoa. Qual dessas palavras aqui você escolheria? Célula. Célula. Alguém escolheria uma palavra diferente? Oxigênio. Oxigênio. Tá, vamos discutir primeiro então a palavra célula. Será que todos os seres vivos, então, têm célula? Eu escolheria a água. Tem? Vocês consideram vírus um ser vivo? Vírus é um ser vivo ou não? Não. Pode Não ser. é um ser vivo? Não sei, eu tô perguntando para vocês. Sim, sim. Acho que é. É vivo. É. Vírus é. Ele não é um ser, ele é um vírus, ele não é uma pessoa. Então, mas vida, tudo que é vida, uma bactéria tem vida? Eu coloquei aqui. Tem. Tem vida? Então, um vírus tem vida ou não? Dependendo da situação. Tem vida. Como que ele O reproduz? conceito de vírus é uma das coisas que vocês podem apontar, mas será que realmente reprodução é uma característica que está presente em todos os seres vivos? Vamos pensar aqui, então, fazendo uma ligação entre célula e vírus aqui. Vírus, para quem acha que é um ser vivo, vírus são acelulares, ou seja, eles não são formados por células. E, para muitos aqui, foi considerado um ser vivo. Então, será que célula é uma boa explicação para a vida de uma maneira geral? Será que está abrangendo todos os seres? Não. Não, eu acho que não. Molécula de DNA seria? Só um minutinho, só pontuar aqui. Vírus, ainda, para muitos ainda, não são considerados seres vivos. Eu vou adentrar isso um pouco nas próximas aulas. Mas para muitos, devido a diversas características, eles são considerados seres vivos. E se a gente for tomar ele, então, como um exemplo de ser vivo, célula não seria uma boa palavra para a gente conceituá-la. Molécula de DNA. Oxigênio, não. Porque Oxigênio. precisa de oxigênio. Será? Todos os seres respiram? Todos os seres respiram oxigênio? Respiram. Respira, senão você não vive, não. Não, os peixes não. Sei lá. Respira, ele sobe para respirar sim. E ele tirou Ele oxigênio sobe da na água. Alguns retiram oxigênio da água através das brancas, né? Respiram sim. É. Ah, tá. Oxigênio. Mas será que todos os seres, assim, então, respiram oxigênio? Todos. Todos? Eu Então, vou acredito dar um que exemplo para vocês, num exemplo bem comum, que são as bactérias fermentadoras. Elas são utilizadas, assim, bactérias e fungos, muito utilizados na alimentação nossa, assim. Que nós produzimos aí cerveja, cachaça, pães. E essas bactérias, elas não respiram oxigênio. Elas, na verdade, elas participam de uma série de reações químicas que sintetizam energia através desse processo. E elas não respiram oxigênio. Então, será que oxigênio é um exemplo bom para abranger todos os seres? nesse sentido, não. Professor. O negócio Eu acho que é a água, professor. Água. Ué, tudo precisa de água. Será que todos os seres precisam de água para sobreviverem? Esse, eu acho. Eu acredito que Mas sim. se fosse assim, todo mundo ia falar que todo mundo também precisa. Se água a gente vai utilizar para colocar, e proteína também não é uma coisa que está presente nos demais seres? Será que então uma outra palavra aqui é a melhor? Se eu colocar, por exemplo, a proteína, DNA. existem partículas infecciosas chamadas prions. Elas não têm material genético, elas não respiram, elas não possuem células, elas são apenas uma proteína que sofreu uma mutação. E ela não é um ser vivo. Então,
será que todos os seres vivos têm proteínas? Mas se um ser que não é vivo também tem proteínas, será que isso é um bom conceito para a gente explicar o que é vida? Não. Outra pessoa tinha falado molécula de DNA. Será que todos os seres, então, possuem molécula de DNA na sua constituição? Nessa linha aí, eu acredito que não, professor. Acredita que não? Alguém acredita que sim? Tá falando de mim? Eu falei molécula de DNA, mas Será nessa linha aí, eu não. Então a gente pode chegar também ao exemplo do próprio vírus novamente. Muitos vírus não possuem DNA em sua constituição. Eles possuem apenas a molécula de RNA, que também é um material genético assim, utilizado para síntese de proteínas, produzir proteínas assim, no organismo. Seria o homem? Será que o homem possui características que o permitem relacionar com todos os outros seres? É igual quando que na Bíblia, antes de ter tudo, Deus deve criar um O homem. homem, sim. O homem tem condições de administrar todo o universo, tudo que está no universo. Então é o homem. Mas o homem surgiu antes da vida? Ou quando o homem surgiu, não existiam plantas, não existiam bactérias, não existiam nada? Surgiu primeiro o homem? Não, o homem surgiu depois que a natureza toda foi criada por Deus. Ele foi a última criação. Foi o Mas se homem. já existiam então, plantas, bactérias, entre outros seres, como é que o homem, então, pode ter sido a melhor explicação para a vida, assim? Se as vidas já existiam antes... Eu acho que Porque para criar tudo foi Deus, então tá faltando a palavra Deus. Eu não acho que é uma árvore. Boa. São não, ai. Árvore não, árvore é um ser inanimado. A água. Será a Ô, árvore? professor, eu acho que, igual você falou do homem, acho que veio o macaco, né, antes, né? Bem, não existe isso não. Exatamente, é isso que Deus criou o eu vou macaco conversar com e vocês criou nas o próximas homem. aulas. Criou os dois. Na verdade, o homem não veio do macaco, gente. Isso é um termo que é bastante difundido, mas é uma ideia errada também. Não existe Então tá bom. o homem veio do macaco. Não, O homem veio do Macaco é macaco. macaco, homem é homem. Eles possuem Mulher um é ancestral mulher. comum. Eles possuem um Alguém ancestral já comum. falou Homem evolutivo. genérico. Homem, mulher e criança. Alguém já falou rocha? a água, professor. Nós já Eu acho que falamos. a água A sem gente já água. discutiu água, proteína, molécula de vida. Falou rocha. Rocha. Rocha é um ser vivo? Não. Não. É um ser inanimado. Então como que a gente pode explicar a rocha como vida? Ué, professor, então não sei o que é, não. Nem eu. Então nenhuma dessas palavras aí tá encaixando na... Por isso que eu falei que é árvore. Vamos voltar agora para as palavras que a gente colocou aqui em cima. Ó. Vamos pensar em reprodução, crescimento. Eu posso falar então que o fogo é um ser vivo? Porque olha só, o fogo não existe. Eu vou lá, pego um fósforo, alguma coisa, risco. Então, vai lá e acende o fogo. Então o fogo nasce. O fogo nasce e eu vou lá e o alimento com mais galhos, mais folhas. E ele vai lá então e cresce. Então ele cresce. Crescendo, ele se torna mais forte, assim começa a se propagar. Então ele reproduz. Então a gente fala que fogo é um ser vivo? Não. Criado. O que eu quero explicar para vocês, então, pessoal, é que, na verdade, não existe um conceito de vida aceito universalmente. Não, atualmente, tudo que vocês leem sobre vida e tal não é universalmente aceito. A gente não consegue chegar no conceito do que é vida. E que abrange, assim, de uma maneira... a totalidade de todas as formas de vida. A gente tem como caracterizar os seres vivos. As características que estão presentes na grande maioria dos seres vivos, mas não todos também. Isso também é bastante controverso. Então, o que a gente consegue fazer, muitas vezes, é caracterizar os seres vivos e não conceituar a vida. E não é só a biologia que estuda a vida. É tentado, se explicar a vida, através de várias áreas de estudo. A gente tenta explicar a vida através do viés religioso, como vocês aí apontaram algumas vezes, que Deus é uma energia vital e tudo mais. A gente tem como tentar explicar a vida através do viés químico,
explicando através das moléculas e tudo mais. A gente pode utilizar o viés físico, explicar através da termodinâmica. A gente pode tentar utilizar através de um viés filosófico, através do viés biológico, utilizando, por exemplo, a evolução e a genética. E a gente pode também, muitas vezes, dependendo do contexto, né, utilizar mais de um desses vieses. Assim. A gente pode utilizar, muitas vezes, o químico com o biológico, o físico com o filosófico, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue ainda estabelecer um consenso assim, universal sobre o que seja vida. O que eu quero discutir com vocês é justamente isso, que muitas coisas aqui que a gente trabalha, que a gente estuda, e que a gente ouve falar no dia a dia, não necessariamente tem um conceito apenas, e não necessariamente esse conceito é o conceito certo. Se a gente for parar para olhar nas respostas que a gente colocou, a gente não, no final, a gente não conceituou vida. A gente procurou colocar características dos seres vivos. Se a gente for olhar, a gente colocou crescimento, a gente colocou reprodução, a gente colocou evolução, que são características que, se for olhar a grande gama de seres vivos assim, realmente são características dos seres vivos. Mas essa não é uma definição de vida. E é justamente isso que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Quais são as características que estão presentes na grande maioria dos seres vivos, mas, ao mesmo tempo, sem saber o que é vida. Olha só que coisa estranha. A gente vai trabalhar seres vivos sem saber o que é vida, no final. Porque a gente não tem um conceito. É muito complexo, né? Pensa agora num outro exemplo aqui que eu quero falar para vocês. A gente vive buscando vida em outros planetas, não é? A gente sempre ouve falar, uma expedição para Marte, uma expedição para não sei aonde. E foi tentado encontrar vida neste local. Foi retirado um pedaço de rocha, um pedaço daquilo e tudo mais, e foi tentado achar vida ali. E as condições do espaço são as mesmas que as condições na Terra? Não. Não. Tem ambientes muito extremos, tanto aqui na Terra, mas também tem no espaço, né? No espaço tem locais que são violentamente bombardeados por radiação, temperaturas extremas, composição do solo totalmente diferente. E se a gente encontrasse vida nesse local, a vida seria igual à vida na Terra? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. E caso fosse totalmente diferente, como que a gente acharia uma explicação para explicar a vida tanto fora da Terra como dentro da Terra? Uma explicação só. Viu o quão complexo é? Vamos discutir uma outra frase aqui, que alguém falou alguma coisa relacionada, e eu acho interessante a gente discutir essa frase. A partir de tudo isso que eu expliquei, como vocês colocariam que essa frase não é uma frase bem colocada? A menina sabe disso? Quem? Sabe. Minha tela está compartilhada? Não. Tá. Sim, tá. Se eu falasse para vocês aqui então, uma coisa que alguém falou e eu não me recordo o quê. A vida é algo cíclico, isto é, tudo que nasce, desenvolve, reproduz e morre. Todo mundo aqui já ouviu essa frase? Sim. Agora, a partir desse momento que a gente discutiu isso aqui em sala de aula, por que vocês não colocariam essa frase agora como uma frase boa para explicar o que é vida? Isso aí para mim é existência. É a existência do ser humano, a existência de uma vida. Mas, por exemplo, vamos pensar assim, eu tenho uma tia, minha tia Gertrudes. Ela nasceu, ela cresceu, só que ela decidiu não ter filhos. Então ela foi lá e morreu. Ela não reproduziu. Então, ela deixou de ser um ser vivo por causa disso? Não. Mas ela só interrompeu o ciclo, né? Então, será que essa aqui é uma boa explicação? Vocês já ouviram falar em burro e mula? Eles são cruzamentos do jumento com a égua. Esses seres são estéreis, o burro e a mula. Eles, então, por não terem a capacidade de se reproduzir, eles não são seres vivos? Não, são seres vivos. São seres vivos. Então, por exemplo, a gente falou do exemplo do fogo. O fogo, ele se desenvolve se a gente for parar para pensar. Um vírus de computador. A gente cria um vírus de computador, ele vai lá e invade algum determinado sistema e tudo mais. Aí ele toma aquele sistema, ou seja, ele cresce, e ele começa a se reproduzir, a tomar outras partes do computador, outros aplicativos e tudo mais, e vai se reproduzindo. Então, um vírus de computador é um ser vivo? Não. Não. Então, como que a gente pode utilizar essa frase aqui para explicar o que é a vida? Entendeu? Essa frase aqui... Tudo que ele nasce e depois morre também. É ser vivo.
Mas Então, ele não reproduz, né, professor? O vírus ele não pode reproduzir, ele não, assim, mesmo que ele invade um computador e consegue pegar todas as pastas, ele não é uma coisa que reproduz em questão de dar quantidade. Vamos levantar assim, um sentido assim, de reprodução. O vírus de computador consegue se reproduzir, sim. Um vírus vai se multiplicando, virando vários outros vírus de computador e vai tomando outras coisas. Assim que o tempo, ele vai se reproduzindo, assim. Não é da mesma forma, né? Porque os outros seres vivos. Só no computador. Mas a gente não pode usar essa definição para definir uma vida como algo geral. Porque pode se espalhar para outras coisas também, vocês conseguem entender? Não é um conceito que fica restrito aos seres vivos. É um ser tecnológico, né, professor? Então, se a gente for pensar... Professor, Oi? eu posso definir vida como, tipo, tudo que respira? Porque onde não tem oxigênio, não tem respiração, não tem vida. Não nasce uma planta, não nasce um animal. Aí você se engana. Eu discuti até com os próprios alunos aqui. Existem algumas bactérias e fungos também que são fermentadores. Eles não utilizam oxigênio para sobreviver, para produzir energia. Eles geram uma série de reações químicas assim, que produzem energia para crescer, se reproduzir e tudo mais. Então, o oxigênio não pode ser uma boa respiração, o oxigênio não pode ser um bom conceito. A gente pensar agora, então, nas características dos seres vivos, assim. Se você vissem esses dois seres aqui, eles são semelhantes ou eles são diferentes? Diferentes? Mas eles têm características. Eles têm algumas características que vocês veem em comum ou não? Característica comum. Planta, né? Uma planta, isso. Só que um é lírio do mar, quer dizer, entende-se que vive debaixo da água, no fundo do mar. A samambaia, ela vive em morros e também nas nossas casas. Então, essa vive respirando o oxigênio que nós respiramos. A outra está lá debaixo da água. Interessante. O que mais que eles têm em comum que vocês, então, achariam? Vocês falaram, então, em comum As que eles cores? são plantas. Cores, pode ser. As cores também. Cores. As cores. Raiz. Raiz. Ok. O formato. Professor, os dois precisam da água, por exemplo. Um precisa de viver no mar para sobreviver. E o outro precisa de água também para sobreviver. A água para sobreviver também. Boa. Mais alguma coisa? Todos têm que ter oxigênio para sobreviver? Necessitam de Não, né? oxigênio. Dependendo do fundo do mar aí, não tem oxigênio, não. Mas aí está parecendo que é mais raso. Tá, agora eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Esse é o lírio do mar que eu mostrei para vocês, que vocês me falaram que é uma planta. É um ser, um bicho, como é que é? É um ser vivo mesmo. É um animal? Não, e não uma planta. Eu achei que era uma planta. Parece muito, né? Ele camuflou-se de flor. Ele estava camuflado. Esse daqui, na verdade, são braços. E aqui, ó, parecem folhas, mas não são folhas. São estruturas que eles utilizam para captar melhor captar melhor o alimento deles, assim, né, no ambiente. Para filtrar, assim, os alimentos, assim, através da água que vai passando entre eles, assim. O que era raiz, parece uma raiz, olha. O que eu achei que era raiz é o quê? Os pezinhos deles? Né? Aqui, ó. A gente, por exemplo, ele tem uma boca aqui no meio, ó, central, ó, no qual ele se alimenta, ó. Aqui no meio. Ele é aqui, ó. Na verdade, é um ser vivo totalmente diferente de uma planta. E na hora que eu perguntei para vocês, viu como que a gente tem a tendência a procurar as características fenotípicas, as características que a gente consegue observar, e a gente não procurou características que são comuns a todos os seres vivos? Algumas ou outras aqui, por exemplo, oxigênio e tudo mais, que dá para a gente
utilizar assim, mais ou menos assim, como uma explicação de seres vivos, mas dentro da composição química, né? Dos seres vivos. Essa coisa é tipo a estrela do mar? É semelhante a uma estrela do mar. Sim, só que são seres diferentes. Mas ambos estão, por exemplo, presentes no mesmo quadro, assim, ambos são equinodermos. Então aí a gente pode, talvez, mais na frente, estudar, abordar um pouquinho mais sobre isso. Mas Eles estão no mesmo ambiente, né? não, é porque a gente meio que divide seres vivos em vários grupos. Esses dois assim, são agrupados em um mesmo grupo, por apresentarem muitas semelhanças, mas eles são seres diferentes. Mas a estrela consegue ficar fora, né, do mar. Ela consegue... Provavelmente deve existir alguma que consegue ficar mais algum tempo fora do mar, tudo mais, eu não sei ao certo, mas provavelmente que ficar totalmente fora do mar durante, tipo, indefinidamente, assim, provavelmente não. Mas às vezes um curto período de tempo, tudo mais, algumas estrelas consigam, mas também não deve ser todas as espécies, porque existem diversas espécies de estrelas no mar. Na próxima aula, eu estou com uma ideia de trabalhar, então, as características gerais de seres vivos, no qual, então, nós vamos começar de novo com esses 2 slides, e eu vou, com vocês, então, procurar achar características que estão iguais nos 2 seres aí, que pareciam muito iguais, só que são totalmente diferentes, mas que apresentam coisas que, levando em consideração assim, a grande maioria dos seres vivos, tem muitas coisas em comum. Essa aula foi mais para instigar vocês a participarem mesmo e tudo mais. Eu não queria ter certo, errado, tanto que eu procurei que vocês errassem bastante nessa aula, justamente porque é uma coisa bastante complexa assim mesmo. É difícil da gente não trabalhar o complexo e ir direto para as características. A gente simplesmente chegasse e falasse as características, muitas coisas iam ser perdidas. Então, é porque uma coisa vai ligando a outra, né? Ligando a outra. Mas saber que muitas coisas não podem ser consideradas como uma característica, né, um conceito para a vida, isso daí já abre muito a cabeça, assim, muita mente. Se aquele formato que ela estava é uma camuflagem... Ah, verdade, eu esqueci. Então, se for parar para pensar, todas essas coisas assim, que a gente consegue observar na natureza, por exemplo, um bicho que tem uma coloração, por exemplo, muito forte, vermelho muito forte, e não é venenoso, e essa característica é uma característica muito típica de seres que são altamente venenosos, ou têm um gosto muito ruim para outros seres vivos. Geralmente, essas espécies assim, passaram por diversos processos adaptativos, né? Tiveram processos de evolução mesmo. Então, para o livro do mar chegar nessas características aqui, aquele especificamente que eu mostrei, ele passou por diversos processos evolutivos assim, ao longo do qual o ambiente que ele estava assim, selecionou os lírios do mar e apresentava aquelas características justamente para ter algumas vantagens. Por exemplo, para ele conseguir se camuflar, parecer com outras plantas, né? E você vê até que esse movimento dele de chegar no substrato e se fixar, justamente para parecer algo imóvel, assim, para facilitar a coleta de alimentos, assim, balançando os braços e tudo mais, né? São características assim que foram selecionadas ao longo dos anos, né? Milhares e milhares de anos. Então a gente pode considerar que é uma característica dele assim para se camuflar, assim. Mas é um processo longo e árduo assim, de evolução. Eu acho legal terminarmos a aula por aqui. Foi muito bom esse primeiro dia, foi uma experiência legal. Eu estava bastante empolgado assim. Pode ser que eu tenha me embolado um pouco em algumas coisas, que eu estou meio assim com suspeita de dengue e tudo mais, então eu não estou lá 100%, às vezes a cabeça dá uma embaralhadinha, mas eu acho que minha cabeça está embaralhada igual as suas, né, para a hora de falar de vida agora, né? Não, mas foi muito bom, né, pessoal? Foi muito bom. Foi muito bom, muito gostoso, né? É bom ir aprendendo mais também com o senhor. É muito bom mesmo, obrigado, tá? Obrigado a vocês. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima semana. Agora, lembro que vocês têm aula de artes com a professora Júlia. Viu, Léo? Arrasou. Muito bacana. Gostei muito da aula. Imagino que o pessoal também tenha gostado muito. Obrigada, viu, Léo? Com certeza. Foi muito boa. Com certeza. Boa mesmo. Foi ótima aula. Muito interessante também, viu, Renata?